glória a Deus. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu queria que você ouvisse a palavra do Senhor no livro de Colossenses. Jesus, lindo e poderoso. Glória. Toda honra e glória para ti, Senhor. Somente para Jesus. Colossenses 3, 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar de metanoia. Vamos falar de compaixão. Esses dias eles têm sido dias cirúrgicos. Deus tem ministrado de forma muito poderosa. Sexta-feira foi poderoso. Pastora Cláudia ministrando aqui sobre mente iluminada, sobre o poder do entendimento. E por incrível que pareça, nós estamos pregando aqui há um tempo sobre o poder da declaração. Bem? Lembra que a gente está falando há algum tempo já e está tendo nessa tecla do poder da declaração? Isso tem toda a relação com uma mente poderosa, uma mente que entende o que ela é em Deus. E isso é metanoia. Colossenses 3, 12. Aleluia. Vai dizer assim como o povo escolhido de Deus. Diga, povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. Santo e amado. Santo e amado. Revestidos de um coração pleno de compaixão. Revestidos de um coração pleno de compaixão. Bondade e humildade. Bondade e humildade. Mansidão e paciência. Mansidão e paciência. Acima de tudo, no entanto, Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor de Deus, revestidos do amor de Deus. que é o elo da perfeição. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, que poderoso. Eu queria que nesse momento você curvasse sua cabeça. Nós vamos pedir ao Espírito Santo para ministrar os nossos corações nessa manhã. Eu queria que você entrasse em conexão com os céus e falasse: Paizinho, toque em mim. Olha, eu preciso dessa metanoia. Eu preciso dessa transformação. Eu preciso dessa compaixão. Eu preciso disso que está sendo construído aqui nesses dias. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Pai, para que a tua palavra venha de forma poderosa e impactar nas nossas vidas. Tomar a realidade do nosso dia a dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, então venha com a tua palavra de forma extraordinária, estratégica, cirúrgica, na nossa mente nessa manhã, porque nós queremos sair desse lugar, tomados pela tua presença, convictos de um novo posicionamento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é poderoso demais. Deus é poderoso demais. Aleluia. Queridos, a palavra, falar de metanoia é muito poderoso. A gente já tem falado sobre isso aqui há alguns anos. Se não me engano, o nosso primeiro metanoia foi baseado em Romanos 12. Não sei quantos lembram, que foi, se não me engano, 2017. Eu ainda tenho aqui, porque eu me apaixonei tanto por isso, que eu ainda tenho as imagens de cada metanoia na mente. Eu ainda tenho os temas que ele pregou. E o primeiro metanoia foi Transformai-vos, lembra disso? Transformai-vos, baseado em Romanos 12, sobre o poder da transformação. Foi quando a gente passou a entender que a gente precisava da palavra, da revelação dos céus sobre a nossa vida. Foi quando passamos a entender que não poderíamos mais ser simplesmente uma igreja, nós precisávamos ser a igreja e não mais uma igreja. Foi quando nós passamos a entender que ser crente não basta, e a gente entendeu que a gente precisava passar a ser cristãos verdadeiros. Nós entendemos que não bastava ser servo e precisava ser filho. Não bastava vir à igreja aos domingos, mas ter uma frequência, um relacionamento contínuo, uma vida no dia a dia, na continuidade da fé. Foi a partir de então a gente começou a gente precisa mergulhar nisso, algo precisa acontecer dentro de nós. É interessante isso, eu tenho falado isso. É muito frustrante quando a gente se descobre. E quando a gente se descobre, a gente fala: cara, eu preciso mudar. Bem, eu não sei você, mas eu ainda preciso mudar. Bem, quantos aqui precisam mudar? Quantos aqui já têm pensamentos que me perturbam?
levado a um tempo de muito ceticismo. A igreja se tornou cética em relação a muitas coisas, e a ação da igreja tem sido uma ação arrastada por falta de amor, por falta de misericórdia, por falta de compaixão. Não temos mais nos movido dentro daquilo que é o fundamento, não é? Cristo, Deus é amor, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, ele se compadeceu da humanidade que antes estava condenada à perdição. Cristo se compadeceu da humanidade que antes estava condenada ao abismo. E é interessante que o propósito de Jesus foi sempre nos alinhar a dar continuidade, a seguir o seu legado, a construir em cima daquilo que ele liberou na cruz. E a igreja, de um dado momento, ela parou. Eu costumo dizer que a gente não chora mais quando vê pessoas que precisam de ajuda. Nós não temos mais compaixão daqueles necessitados. E a gente tem falado muito que o que desata é um milagre, o que desata a ação do Espírito Santo, o que vai desatar o poder de Deus. Quando nós, então, movidos de íntima compaixão, nos rodoemos de pessoas e passamos a tomar a dor delas como se fosse a nossa dor, e por isso, então, nós temos mais verdade nas nossas ações. Não é simplesmente falar, Deus te abençoe. Não basta você passar por uma pessoa que está desesperada, necessitada, e falar, Deus te abençoe. Não é isso. Verdadeiramente você ser o Deus que vai abençoar aquela pessoa. Verdadeiramente você ser o Cristo, a representação de Jesus, que vai atuar, ser atuante, frequente e poderoso na transformação de ambientes. Compaixão é isso. Sabe, uma palavra que é muito linkada à compaixão, e eu gosto muito dessa palavra, é misericórdia. Fala, misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras. Miserere, é assim mesmo, miserere, cordes. Que significa, vamos lá, só para não ficar nas minhas palavras, a palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordes, coração, ter compaixão. Ter compaixão do coração significa a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com a pessoa. E eu falei, cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Você olhar a etimologia de algumas palavras, há pouco tempo a gente estava falando aqui, e ontem o pastor Felipe falou de ish e isha, lembra? Que a gente falou, cara, como que é poderoso. Quando você pega homem e mulher na origem da nossa palavra, no que deu fundamento à nossa língua, né, que é o latim, você vai ver que é tão pobre a palavra homem e mulher. Mulher significa frágil e homem significa indivíduo ou individual. Mas quando você vai para o original, para a etimologia da raiz de tudo, você vai ver que isha no hebraico significa fogo. Fala fogo. É muito mais profundo, né? A gente passa a entender algumas verdades, algumas coisas que estão ali diante dos nossos olhos, a gente não consegue compreender, porque algumas coisas nos foi roubada. Da mesma forma que esse sentimento tão poderoso que é o sentimento de ter compaixão. Ter compaixão. A etimologia da palavra metanoia. Meta e noia. Meta é quando nós estabelecemos um tempo, você tem um propósito na sua vida, então você vai elaborar para frente um plano, então isso é uma meta. Eu vou estabelecer na minha vida meta, eu preciso de meta, sem meta eu não ando. Por que as pessoas não conseguem sair do meu lugar? Porque não estabelecem meta. A gente chega no começo do ano e é muito legal, é muito até profético, as pessoas pegam o caderno e elas vão elaborar o seu plano para os 12 meses que se seguem. O problema é que a gente chega em dezembro e a gente fala, cara, não cumpri nada daquilo que está escrito no papel. Porque foi algo que não foi construído, não foi gerado, não estava bem estabelecido. Então, estabelecer metas é extremamente importante para que você possa avançar.
Só que não conseguimos estabelecer uma meta se a gente não tiver uma noia, uma mente transformada. Então, metanoia é estabelecer um tempo de mente transformada, de mudança de posicionamento. Então, metanoia é extremamente poderoso, porque é um novo tempo com metas estabelecidas, e a partir desse novo tempo, de uma projeção para aquilo que virá, com uma mente focada, as coisas vão começar a acontecer. É impossível de não acontecer. É impossível de a igreja não ser transformada, não ser tomada. Não, é impossível do Espírito Santo não produzir algo nesse lugar. Se nós não colocarmos no nosso coração isso. Compaixão é algo extremamente poderoso. Aqui eu quero falar para que a gente tenha uma definição mais clara. Compaixão significa Rahamim, não sei se essa pronúncia é certa no hebraico, que significa ter entranhas. Fala, ter entranhas. Sentir o outro com profundo sentimento. Diga, sentir o outro com profundo sentimento. Sentir o outro com profundo sentimento. Nós estamos falando que a gente está vivendo um tempo, e eu gosto muito daquela música do Alessandro Vilas Boas, que diz que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Porque eu ainda quero. Fala, eu ainda quero. Fala, eu ainda amo. Fala, eu ainda tenho paixão dentro de mim. Fala, eu ainda quero isso para mim. Porque nós vivemos um tempo onde a igreja parou de amar. Na verdade, a gente vivia um tempo onde a igreja era um lugar de crise. E a gente vivia assim, cara, mas a igreja é isso mesmo, é um lugar disso. E parece que com o tempo a gente se conformou com tanta coisa errada que aconteceu na igreja. A gente falava assim, não, mas a igreja é um lugar disso mesmo. Não é verdade? Então tinha guerra, tinha irmão contra irmão, tinha inveja, tinha um que não tinha misericórdia do outro. E a gente falava, não, mas a igreja é um hospital, a igreja é lugar de doente. E por isso tanta coisa foi tomando uma proporção e crescendo. Porque em vez de gerarmos uma inconformação com esse século, nós deixamos com que esse século dominasse as nossas ações. Aonde a inveja, não é porque é joio, tem que estar ali. Então a gente não trabalhou para que houvesse uma transformação. E nós precisamos trabalhar para que a igreja seja transformada e não haja uma conformidade com aquilo que é errado. É que você vai julgar o irmão, não. Só estou falando, a igreja precisa tomar um posicionamento. A igreja precisa voltar a ser a igreja, a ser a noiva, a se mover como Jesus. A igreja precisa voltar a olhar a palavra e se refletir na sua vida aquilo que a palavra diz. Voltar a ter sentimento, voltar a ter compaixão. E quando falo igreja, eu falo da totalidade. Eu não falo de um corpo desfragmentado, eu falo de um todo, eu falo de todos os irmãos. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo, precisamos entender isso, e isso é muito poderoso. Que não haja uma conformidade, com esse mundo, mas uma inconformação com tudo que está acontecendo. Colossenses 3, o início de Colossenses 3 é muito poderoso, porque Paulo ele vai falar para a igreja de Colossos, os crentes daquela localidade, ele vai dar uma instrução muito poderosa. Não sei quantos lembram do texto, ele vai falar, olha, não olha para as coisas que são na terra, olha o céu, porque é o céu que vai refletir aquilo que nós precisamos ser, é o céu que vai refletir as nossas ações. Quando nós olhamos, e quando ele fala, olha para o céu, ele não está falando para você ignorar a terra, ele está falando para você olhar para o céu, para ter o céu como referência. Ele não está falando assim, filho, ignora a terra, olha para o céu, ele está falando, olha para o céu, porque no céu está a tua referência de vida, no céu está a tua referência de conduta, no céu está a tua referência de posicionamento, no céu está a tua referência de amor, de compaixão, de misericórdia, de graça. É porque olhando para o céu e tendo o céu como referência, nós vamos passar a caminhar e nos mover de acordo com o que o céu determina. Sabe, quando você olha para algo e você começa a se espelhar naquilo, nós somos a geração dos rebeldes, nós
Nós somos a geração da malhação. Nós somos a geração dos velozes e furiosos. Nós somos a geração que está sendo influenciada por aquilo que a gente está vendo na terra. E é tempo de convertermos isso e começarmos a olhar e extrair do céu aquilo que vai nos manter vivos, aquilo que vai nos manter de pé. Aquilo que vai nos manter de pé. O céu é a nossa referência. É isso que Paulo quer dizer. Antes dele chegar nesse texto e de falar, filhos, vocês precisam de ter compaixão, vocês precisam de amar, vocês precisam de ter misericórdia, vocês precisam de respeitar o irmão. Ele vai falar, olha para o céu, porque é o céu que vai liberar isso sobre a tua vida. É o céu que vai derramar esse amor, sabe, que não tem medida. É o céu que vai liberar sobre a sua vida esse amor que ninguém entende. Esse amor que ninguém entende, esse amor que ninguém compreende. Porque as pessoas vão olhar e falar assim, cara, como que você pode amar aquela pessoa que tanto te odiou? Como que você pode ter misericórdia daquela pessoa que tanto te fez mal? Olha para o céu. Porque a nossa referência é o céu. Oh, a nossa referência é Jesus. Porque a nossa referência é a cruz. Porque a nossa referência é Cristo morrendo no Calvário. A referência que temos é Cristo se entregando. A referência que temos é Cristo morrendo. A referência que temos não é Cristo desfrutando das melhores coisas. Não, é Ele morrendo. Você está entendendo? Esse é o Evangelho. Por isso que fala, olha para o céu. Porque aquele que morreu, aquele que se entregou, aquele que teve compaixão, misericórdia da tua vida, porque a palavra vai dizer que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A palavra vai dizer que Deus olha do céu para a terra e não vê um justo sequer. Mas Ele fala, eu preciso mudar esse quadro, eu preciso mudar essa situação. Eu tenho que falar, então Deus, Ele teve compaixão. Ele teve compaixão. E por compaixão Ele se moveu. E a palavra vai dizer que Ele então entrega seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Oh, glória. Vida eterna. O céu é a referência. Por que essa igreja não se move como o céu? Por que ainda não temos misericórdia, não temos amor? Por que a nossa vida ainda está vazia? Porque ainda não temos o céu como referência. A igreja ainda não tem o céu como o seu objetivo. Metanoia é quando a nossa mente é transformada e nós passamos a viver aquilo que Deus está liberando. Romanos 12 vai dizer, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o vosso corpo um sacrifício vivo, santo e agradável, porque aí então eu posso experimentar aquilo que é poderoso. Ele fala de um processo, parar de olhar para a terra, sabe? Parar de querer para si e começar a entregar a sua vida como sacrifício e morrer literalmente. A palavra é muito poderosa. A palavra é muito poderosa. Jesus, Ele é muito poderoso. Ele vai falar que só morrendo para viver. Só morrendo para viver. Vai falar que aquele que morre ressuscitando em Cristo. Mas se você não morrer, você não ressuscita com Cristo. Se você não morrer, você não ressuscita. E tem mais, ele vai falar que aquele que morre com Cristo, ressuscita com Ele, está sentado à destra do Pai. Então, sobre tudo tem autoridade. Sobre tudo tem autoridade. Então a igreja passa a ter uma nova referência. Oh, poderoso Deus. Mateus 14, abre lá rapidinho. Mateus 14. Mateus 14 vai dizer. Mateus 14, 14. Vai dizer assim: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Esse texto ele vai dizer da multiplicação. Sabe, o olhar de Jesus, e cara, isso mexe comigo. Fala o olhar de Jesus. Olhar de Jesus. Fala assim, o olhar de Jesus. Olhar de Jesus. Você imagina Jesus mirando esse lugar, Jesus olhando para esse lugar, e Ele dando aquele olhar de compaixão e de misericórdia, e Ele olhando e vendo as nossas imperfeições e falando, cara, eu preciso fazer algo por esse povo. Eu preciso
fazer algo por essas pessoas, porque eu tenho compaixão. O texto vai dizer que Jesus, ele olha a compaixão, ele está no projeto missionário dele, ele está falando, evangelizando, ele está liberando o reino, mas ele olha uma multidão que se ajuntou para ouvir a sua palavra e não tinha o que comer. Sabe, é muito prático às vezes ser crente, porque a gente prega o evangelho e não manda a pessoa se virar. Quando a situação está difícil, a gente fala para ela orar, não é verdade? Quando a situação aperta, tu está orando um pouco, não é verdade? A gente fala que tu está orando um pouco. Quando a pessoa está desesperada, tu não é crente, porque se tu for crente vai mudar. Exatamente. Nós geramos uma casca, algo tão prejudicial, quando na verdade o texto vai dizer que Jesus se move por íntima compaixão, ele vê que as pessoas não têm, estão tão desesperadas de receber a palavra, as pessoas querem extrair dele conhecimento, as pessoas estão maravilhadas com a revelação, mas chega um dado momento que não tem o que comer, e Jesus fala, movido de íntima compaixão. Então Jesus perguntou aos discípulos: o que vocês têm? Eles vão falar: a gente tem 2 pães e 5 peixes, 5 peixes, 2 pães. Então Jesus pega aquilo, multiplica, e toda a multidão é alimentada por aquilo que foi multiplicado. Sabe por quê? Porque teve uma palavra no meio do caminho que mudou tudo. Presta atenção, teve uma palavra que fez com que todo o milagre acontecesse. Por isso que é tão interessante olhar para Jesus e se mover como Jesus se move. Porque nós somos hoje uma igreja que não se move mais em compaixão. Por isso não tem milagre. E por isso não tem ação do Espírito. E por isso, cara, tantas coisas que aconteciam não acontecem mais, e de repente a gente fica se perguntando: Pai, por que não acontece? Porque eu não vejo. Porque eu não vejo. A gente tem testemunhado de coisas poderosas. A gente tem testemunhado coisas poderosas. Milagres têm acontecido nessa igreja. Milagres têm acontecido nessa igreja por causa de compaixão. Fala, compaixão. Compaixão. Eu lembro um dia a pastora Dani estava sentada aqui com o joelho ruim. Alguns lembram disso, ela estava sentada aqui com o joelho ruim, e ela, assim que ela se colocou de pé, colocou a assim mesmo, com o joelho ruim. As 10 saíram dali, botou a mão no joelho dela, e o joelho dela foi curado na hora. Oh, glória. Isso é compaixão. É um ver a necessidade do outro, é olhar e falar: cara, eu preciso ajudar. Eu tenho inimigo que pode fazer diferença na tua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado: fala, eu tenho inimigo que pode fazer diferença na tua vida. Fala isso, fala, eu tenho inimigo que pode fazer diferença na tua vida, cara. Fala, eu tenho inimigo que pode fazer diferença na tua vida. Eu tenho Jesus na minha vida, e Jesus pode fazer diferença na tua vida. Sabe qual é a máxima de tudo? É que nem a gente acredita nisso. A gente não acredita nisso, não é? A gente fica, então, as pessoas ficam olhando para que Deus dá dom de cura, mas as pessoas são incapazes de colocar a mão sobre outras pessoas e liberar a cura. Você está entendendo? Há o que eu falo, uma omissão no posicionamento. Sabe por quê? Porque não temos mais misericórdia, não temos mais compaixão, passamos a ser uma igreja cética. A nossa missão é ir à igreja aos domingos, ir à igreja às quartas. A nossa oração não queima mais por uma movimentação que é rotineira. A missão do reino não para. A missão do reino não para. Pastor, o senhor é pastor quando? Eu sou pastor todos os dias. Pastor, o senhor é pastor de madrugada? Se me ligarem de madrugada, eu vou atender. Eu arrumo uma briga lá em casa, que a Dani falou assim: desliga o Wi-Fi. Eu falei: Dani, eu não posso desligar o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi, eu não posso, aqui o telefone não pega. E de repente alguém pode me ligar via WhatsApp. Eu não posso desligar o Wi-Fi. Mas amanhã é outro dia. Gente, ela não me fala isso porque ela é marrom, né? Às vezes ela quer me preservar. É aquela coisa de mulher de querer preservar o marido. Ele é uma mulher muito sábia. Muito sábia. Ela fala: desliga o Wi-Fi para poder ter um pouco de descanso na mente. Eu falo: não posso. Por quê? Porque de repente alguém pode precisar. Sou Alguém fiel. vai passar mal.
pergunta: as tuas coisas não têm relação com as coisas de Deus? Não, hoje eu tenho que cuidar das minhas coisas. E uma pergunta: as tuas coisas não têm relação com as coisas de Deus? Porque se não tem, está tudo errado. Aí meu sentimento está vazio. Se você tem um tempo para as suas coisas, um tempo para as coisas de Deus, tudo errado. Porque a orientação da palavra é em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Oh, glória. Em todo tempo dai graças, orai sem cessar. Tudo que arrumamos, que arrumamos, tudo passamos para a glória de Deus, é em todo tempo. Se a gente entender isso, as coisas elas vão começar a se alinhar. Se a pessoa entender que ela namora para a glória de Deus, ela casa para a glória de Deus, ela vive para a glória de Deus, ela come para a glória de Deus. Você está entendendo? Você trabalha para a glória de Deus e tudo que você faz é para a glória de Deus. Então você vai fazer com excelência e tudo vai mudar ao seu redor. Você precisa olhar para o céu. Colossenses 3, olha para o alto. Olha para o alto. Olha para as coisas que são de Deus. Olha para o Espírito Santo. Tenha o céu como referência. Tenha o céu como referência. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilhoso. Tenha o céu como referência. Paulo Aleluia, ele Jesus. escolhe essa carta de Colossenses e para mim uma das cartas mais poderosas que tem. Mais poderosas. Colossenses 1,13 é poderoso. Vai dizer que ele nos tirou do império das trevas, nos introduziu no reino do seu. Sabe o que é isso? Compaixão. Deixa eu fazer uma pergunta: você merecia o céu? Você merece o céu? Pergunta para você mesmo: será que eu mereço o céu? Será que eu mereço que Deus ele morra por mim? Que morreu por mim? Será que eu mereço o sacrifício que foi liberado na cruz? Será que eu mereço? Olha para você e fala. Porque tem gente que ainda fala: não, eu sou muito perfeito, eu sou muito santo, eu mereço. Porque nós somos muito bons de apontar o dedo. Nós somos ruins de avaliação. Nós somos bons de avaliar pessoas. Mas nós somos ruins de autoavaliação, de olhar para dentro de nós e falar: cara, eu preciso mudar, eu preciso de metanoia, eu preciso de transformação, de revelação, eu preciso de estabelecer metas de mudança. Eu preciso estabelecer, eu preciso mudar. Paulo ele vai discorrer aqui em Colossenses 3, ele vai falar: cara, o primeiro modelo é o céu. O primeiro modelo, a referência que temos é o céu. Então ele começa a instruir: gente, a gente precisa se mover em compaixão, em amor, em graça, porque senão a igreja não é a igreja de Jesus. Porque olhando para os evangelhos, em todo momento que Jesus manifestou cura, a chave da cura é a compaixão. Aleluia, Jesus. Olha, é muito poderoso algumas coisas. A gente chegou em Moçambique, foi muito interessante, porque tinha uma senhora lá cega. Eu contei isso aqui. Tinha uma senhora cega, e quando ela entrou, cara, meu coração doeu para aquela mulher. Meu coração doeu para aquela mulher. Eu vi algumas situações em Moçambique que o meu coração doeu. A missionária Cândida está ali e viu, tinha uma menina que ela se arrastava pelo chão de barro das ruas, igual um zumbi. Eu falei: gente, essa menina não tem família. Será que tem alguém que cuide dessa menina? Eu fiquei desesperado de ver aquela menina. Você sabe o que é um zumbi? Você já viu o pessoal da Cracolândia? Mas 3 vezes pior. E de repente ela chega na casa onde eu estava, e ela chega com um prato se arrastando, toda torta, e ela fala: comida, comida. E o pessoal, muito ceticamente, pegou comida. E algo doeu no meu coração demais. Porque eu queria ter abraçado aquela menina. Eu sei que um abraço meu, não por causa de ser eu, não, poderia ser qualquer pessoa que tem um amor e compaixão no coração. Eu sei que um abraço meu ia mudar a vida daquela menina. Eu contei aqui a história da feiticeira da Carolina.
tinham reportagens sobre ela na televisão. E aquela mulher era terrível. Para vocês terem noção da feiticeira da Cracolândia, os cracudos, o pessoal da Cracolândia tinha medo dela. Os viciados tinham medo dela. Ela era o pavor da Cracolândia. Até que veio uma missionária que se moveu de íntima compaixão. Sabe o que ela fez? Abraçou ela. Mas não abraçou e fez assim, querido. Sabe aquele abraço falso? Não, abraçou. Eita, Ela não falou nada. Só. aleluia. Liberou sobre a vida dela paixão. Sabe o que aconteceu? A feiticeira do crack não é mais feiticeira do Oh, crack. glória. Se não perdeu. Aleluia. O Espírito Santo sabe. A pessoa daquela mulher abraçou a feiticeira do crack. E a feiticeira do crack deixou de ser a feiticeira do crack. Ela passou a ser crente. Ela passou a ser cristã. Ela se renovou. Cara, a Record fez uma reportagem sobre essa mulher. E é maravilhoso ver o antes e o depois. Sabe quem fez isso? Um abraço. Sabe o que foi isso? Sabe o que moveu esse abraço? Compaixão, misericórdia, graça. Uma pessoa que entendeu que precisa se mover no amor de Jesus. Você sabe, querido, quando a gente se move no amor de Jesus, os céus se abrem. Porque é a representação do Pai na terra. É o que Jesus fala para Filipe. Quem vê o Filho vê o Pai. Oh, glória. Quem meu filho vê o Pai. Então a igreja precisa se mover como filhos que se movem no amor do Pai, que revelam o Pai nas ações. Isso é metanoia. Glória. Não adianta a gente sair daqui, mas eu fiz uma conferência metanoia, com a mente levinha, e amanhã as ações seriam as mesmas. Não houve meta. Presta atenção, não houve meta. Estabeleça na sua mente, fala, cara, eu preciso mudar, eu preciso me mover. Fala, o mundo se perde e a igreja está estagnada, está parada, a igreja não se move, não há compaixão. As nossas causas têm sido mais importantes que as causas do reino. A gente está mais preocupado com alguém que olhou para a gente de cara feia. A gente está mais preocupado com o pastor que não apertou minha mão na hora que eu entrei. A gente está mais preocupado com o irmão que me olhou e eu nem sei porque me olhou, mas eu acho que ele me olhou atravessado. São as nossas causas e as nossas causas estão nos deixando doidos. Porque há uma corrida incessante para a realização de coisas na terra. Quando o que Paulo vai falar, que vai ensinar a igreja, olha para o céu, tenha o céu como referência, alinha o teu coração com o céu, alinha a tua mente com o coração de Deus. Se move em compaixão, se move em amor. Ele vai falar no finalzinho desse texto que a gente leu, ele vai falar assim, porque o amor é o elo da perfeição. O amor é o elo da perfeição. Sabe o que é elo? É aquela parte da corrente que une uma com a outra. Isso é um elo. A aliança é um elo. O amor é o elo da perfeição. E se a igreja não se mover em amor e compaixão, não tem sentido ser crente. Não tem sentido ser crente. Mateus 9. Mateus 9 vai dizer, Mateus 9, 35. O cabeçalho do texto vai dizer assim: todos os enfermos são curados. Todos os enfermos são curados. Diz assim: e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades. 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Cara, o mundo está esperando da igreja uma manifestação. Romanos 8,19 é verdade.
pessoas que não estão caminhando ao erro, pessoas que têm um fundamento, uma meta e que caminham por um objetivo. Qual é o objetivo da sua caminhada? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o teu foco? Oh, Jesus. Esse dia eu ministrei algo e isso foi marcante. Eu falei, gente, a gente precisa entender que a nossa vida é uma estrada. Fala, minha vida é uma estrada. As pessoas estão olhando para você e querem caminhar pelo modelo que você está estabelecendo. Entenda isso, pessoas estão olhando para você e vão olhar, cara, e perceber um modelo, uma referência. E se nós entendermos o que Jesus é e começarmos a caminhar com Jesus, cara, isso vai acontecer um reboliço nessa nação. Pessoas vão começar a se mover por compaixão e amor, porque viram você agindo. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, que era um cara que ele pedia na rua, ele se vestiu de mendigo. Você que viu esse vídeo, ele pediu um abraço, me dá um abraço. Me dá um abraço. Tinha pessoas que ignoravam ele. Tinha pessoas que saíam porque ele estava sujo. Um dia o Espírito Santo tratou muito comigo. Eu estava vestido por uma entrevista de trabalho. Eu ia no City América, lá embaixo na Barra da Tijuca. Então eu botei uma blusa de, bem vestido, uma calça de taquetel, uma blusa de microfibra. Eu lembro até hoje, era uma blusa rosa, uma camisa bonita, rosa que tá uma rosa, microfibra, tal, uma calça de taquetel, não, microfibra. E eu parei na rodoviária. Que interessante. Um morador de rua veio a mim e ele chegou perto de mim. Antes de ele chegar perto de mim, ele fez assim, eu vi as costas. Afinal de contas, eu estava arrumado, bem vestido, eu tinha colocado um bom perfume, porque eu queria chegar bem na entrevista. E eu virei as costas e saí, mas o Espírito Santo veio para mim e falou assim: volta lá, faz a tua parte, seja crente, seja cristão, se compromisso, se mova com misericórdia. E o Espírito Santo me fez e eu tenho que ir nele, e eu fui nele. Eu falei: poxa, querido, o que você quer? O que você precisa? Ele falou: eu queria tomar um café. Eu queria tomar um café. Todos aqui tomaram café? Todos aqui tomaram café? Você sabe o que é ficar uma manhã sem café? A gente chegou em Moçambique, tinha uma menininha lá, tia Lema. E a menininha se deu um ventinho, uma hora a menina chorava. Gente, por que ela está chorando? É porque o almoço é a única refeição. Você está entendendo? O almoço é a única refeição, cara. E ela montou um pratão assim para a menina. Eu falei: meu Deus, não é possível que essa menina come tanto. Ela falou: é porque, como só come às vezes uma vez por dia, tem que comer o máximo que pode. Cara, não tem como não ter compaixão de uma situação dessa. Não tem como não se mover em amor dentro de uma situação tão extrema. O que está acontecendo com a igreja? Sabe, a gente fala assim: gente, vamos fazer uma campanha de missões. Desde o começo do ano que eu coloquei no envelope lá: dízimo, missões, primícias. Ainda tem muitos envelopes que não tem um valor para missões. Gente, eu não vi, não. Estou deduzindo para você. Vai falar assim: pastor, está falando de mim? Não estou falando de ninguém. Eu estou falando que muitos envelopes não têm ali R$5 para missões. E os vídeos estão ali. É impossível que a gente testemunhe, viu que o pastor está lá e, cara, ele não consegue se comover e fala: cara, eu preciso comprar essa causa. Essa causa também é minha. Sabe por que a causa é tua? Porque essa causa é de Jesus, cara. A causa é do reino. Ela não é do pastor Daniel, ela é de Jesus. A causa é de Jesus. A gente se move porque Ele se compadeceria. Será que Jesus estaria no nosso lugar? Existe um livro, tem um livro que é justamente o tema do livro esse. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Porque Jesus seria tão cético, tão sem sentimento. Sei que muitos aqui gostam desse macarrão lá de óleo, mas aquele macarrão com molhozinho, carne moída e tal, né?
Cara, eu olho uma macarrão branquinho, não sou fã, eu falo, sem sal, sem sentimento, não tem, joga um extrato de tomate, uma carne moída, né? A gente parece que está assim, sem sentido. O que está acontecendo na igreja? Se queremos uma movimentação poderosa, o nosso coração precisa voltar a queimar. Se queremos nos mover em milagre, cara, aí que coisa maravilhosa é testemunhar milagre. Aleluia. Esses dias nós temos a neném, passou aí. Pastor, ora por ela, amém. E houve uma manifestação de Deus na vida da neném. E a Esther agora está comendo normal. Não temos aquela dieta para lactose e a menina não está tendo mais intolerância. São coisas que estão acontecendo porque a gente vai se movendo e isso precisa voltar a acontecer. O dia que a Esther veio aqui e botou a mão no joelho da Dani, essas coisas precisam voltar a acontecer. O dia que o Alan estava na praia e o rapaz estava com a mão ruim lá e ele e a mão voltou e curou. Isso precisa voltar a acontecer. Aonde ele estava? Na praia. Não era na igreja. E posso te falar uma coisa? Com certeza ele estava de sunga. Ah, mas pode milagre de sunga? Pode! Pode milagre de sunga! Irmão, se estiver morrendo afogado, ele morreu, bota a mão e chama o Espírito de volta! Manda ressuscitar! Nós somos a igreja de Jesus! Eu vou falar de novo, nós somos a igreja de Jesus! Isso é poderoso! Glória a Jesus! É hora de deixar esses conflitos da terra. E é hora de começar a viver no céu. É hora de entendermos quem somos e andarmos espelhando a nossa vida nas ações do reino. Toda a movimentação de Jesus foi em compaixão. O cego Bartimeu, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o texto, e Jesus movido de íntima compaixão. Jesus movido de íntima compaixão. Fala, tu quer ver? Quero. Tu quer ver? Quero. Então toma. Toma a tua visão de volta. Graças a Deus. Eu não sei como que você está recebendo isso. Mas algumas ministrações do Pai, porque eu estou falando, mas o Pai está falando comigo. Algumas ministrações do Pai eu recebo com vergonha. Eu recebo com vergonha não ter dado um abraço naquela menina que estava lá em Moçambique. Porque eu queria ter abraçado ela. Eu tenho certeza que um abraço meu mudaria a vida dela. Uma menina abandonada, que ninguém chega perto, que o pessoal tem nojo. Outro dia eu passo de carro e o bêbado está caindo com as pernas pro lado de fora. E eu desviei, para não passar por cima das pernas dele. Eu falei, nossa, quase que eu passei por cima das pernas dele. Grande coisa que eu fiz. O que era para eu ter feito? Parar no carro na frente e puxar ele pro canto, era o mínimo. Um pouco mais de compaixão, eu jogava ele no carro e levava ele em casa. Né? Se eu tivesse um pouco de compaixão, uma pelada de compaixão, eu jogava as pernas dele para dentro, para preservar ele de um acidente. Mas um pouquinho mais de compaixão, eu jogava ele dentro do carro e levava ele em casa. Ai, poxa, mas o meu carro vai ficar fedendo cachaça, o cara tá bêbado. E daí? Exatamente, daí. Poxa, a gente não pode ser mais agir dessa forma, igual a gente está agindo. Vinha outro carro atrás e matava o cara. O outro cara estava lá com o ombro, aí que dor no ombro, aí que dor no ombro, aqui dor no ombro. E o Espírito Santo em mim, ora ele, ministra sobre ele. E eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de falar. E o cara foi embora. E eu tenho certeza que Deus ia tocar a vida daquele cara. Aquele cara ia ser tocado porque ele ia ser curado. E ele ia ser liberto por Jesus. Se eu tivesse um pouquinho mais de compaixão, eu ia falar, cara, movido por íntima compaixão. Não é movido de forma mecânica, não é movido de qualquer maneira, é movido de íntima compaixão. Lembra que a palavra, o que quer dizer a palavra compaixão? Significa ter entranhas, é algo interno, é quando queima,
É quando algo eclode dentro de você, você não consegue ficar inerte. Você se compadece, você quer fazer algo, você quer se mover, você quer ministrar algo, você não tem como ficar parado. Oh, Meu Senhor da glória. 50 textos aqui de compaixão para falar. 50 manifestações de Jesus e íntima compaixão. Várias manifestações de homens e mulheres de Deus que tiveram compaixão. Mas eu quero que você coloque de pé. Se a gente for ficar falando aqui, a gente Glória. vai ficar até 1 hora, 2 horas ministrando, porque tem muita coisa para falar. Mas eu acho que a gente precisa começar a agir. A gente precisa começar a colocar isso em prática. A gente precisa pedir a orientação do Espírito Santo. A gente precisa começar a clamar pelo amor de Deus e falar: Jesus, vem sobre a minha vida e me faça ser diferente. Falar: Espírito Santo, me faça ser diferente. Queridos, eu não sei como você tem se movido, como você está se movendo nesses dias. Eu não sei o que está passando pelo teu coração. Eu não sei o que está acontecendo na tua mente nesse momento. Bem, eu sei que nós aqui na igreja, ainda a grande parte da igreja tem uma dificuldade muito grande de vir ao altar. Mas isso precisa ser quebrado, bem? Precisa ser quebrado. Precisa ser quebrado, porque altar é lugar de cura. Altar é lugar de transformação. Altar é lugar de arrependimento. Eu queria falar com você que sentiu que precisa, a partir de hoje, ser diferente. Eu queria te convidar ao altar. Aqui, caça os joelhos. Se coloca, deita, chora, grita, faz o que você quiser. Mas é tempo de você vir ao altar do Senhor e começar a colocar a tua vida diante dele. Porque ele quer fazer algo poderoso na nossa vida. Ele quer fazer algo poderoso na nossa vida. Ele quer tocar em você. Ele quer fazer você ser diferente. Ele quer fazer você voltar a queimar. Ele quer fazer você voltar a ser aquilo que você tem que ser. Ele quer fazer com que você tenha a referência de Jesus. Você seja a referência de Jesus na terra. Não adianta mais a gente falar de crente, cara. Isso já deu. Eu sou crente. Eu sou crente. A palavra vai dizer, e a referência para isso é a igreja de Laodiceia. Não dá mais para ser esse evangelho morno, sem misericórdia, sem graça, sem amor, sem perdão. Não dá. É tempo de mergulhar profundo. É tempo de mergulhar profundo. É tempo de abrir o coração com intensidade. É tempo de se aprofundar. É tempo de clamar pelo Espírito Santo. É tempo de clamar por compaixão, de clamar por graça. É tempo de rasgar o coração e clamar por compaixão. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Mais uma vez eu vou dizer: o altar está aberto. Não é possível. Glórias a Deus. É tempo de mudança. É daqui para melhor.
Deus, vida.